E senhores, o Futebol Clube Barcelona é finalista da Copa do Rei e jogará no dia 26 de abril, sábado, em La Cartuja, em Sevilha. Ira, haverá clássico na final? Que jogão vivemos. Gol de Ferran Torres aí na primeira parte, minuto 26. O Barça superou o Atlético de Madrid nas semifinais da Copa. Que jogo mais sofrido, que jogo mais difícil. Vamos comentar um pouco sobre como o Hansi Flick conseguiu nos levar a esta final, mas o caminho foi muito complicado. Caminho complicado, de fato. O placar agregado foi finalmente 4-5 para o Futebol Clube Barcelona na eliminatória, que foi emocionante. E uma partida em que o Barça, eu diria que no primeiro tempo, foi um Barça agressivo, um Barça vertical. Um Barça que controlou o jogo o tempo todo e que foi para o intervalo ganhando com esse gol de Ferran Torres no minuto 26. O que aconteceu? Bem, houve um par de jogadas polêmicas, acredito que até duas no primeiro tempo. 2 cartões amarelos, um para Azpilicueta e outro para o senhor Rodrigo de Paul, que poderiam ter sido cartão vermelho. De fato, uma delas foi revisada, porque o árbitro assistente de vídeo interpretou que o cartão amarelo talvez fosse desnecessário. Bem, não, que era insuficiente, Que ficava curto, e poderia haver travas. E houve, evidentemente, defesa às fitas sobre o jogador do Barça, acho que era Rafinha, não? O que deixou as travas. Bem, uma vez que o senhor Manuela Monteiro foi ao árbitro assistente de vídeo, o engraçado foi que, quando mostram a jogada, eles acabam dizendo que não há cartão vermelho. Mas não tem. O que aconteceu lá não faz nenhum sentido. Nós dizíamos ao vivo, ou seja, o mais normal era o vermelho. Eu acho, porque acredito que foi uma jogada muito dura, muito dura. E o que a Adri diz não é a primeira. Ou seja, foram 2, 3 e acredito que até 4 jogadas que perfeitamente poderiam ter deixado. No final não foi assim. O Atlético de Madrid com um jogador a menos. O árbitro, sinceramente, na minha opinião, muito rigoroso com os cartões, eu acredito que o árbitro muito caseiro. Todas as faltas, as mini faltas, tudo era apitado para o Atlético de Madrid, nunca para o Barça. De fato, olha, tem uma jogada em que eles também cravam as travas na Yamal, que quase o machuca. E ele deixou as travas e tem sangue na meia da Yamal. Bem, então o que aconteceu? Família, chegou-se ao intervalo e a equipe do Cholo fez 3 alterações. Entrou Sorlock, entrou Ravi Galan e entrou Clément Lenglet. E, evidentemente, tiveram que dar um passo à frente para tentar empatar a eliminatória. O Barça não conseguiu controlar o encontro no segundo tempo. Custou-lhe por muitas fases ter o controle e a equipe do Cholo foi uma equipe super agressiva. Em suma, diversas faltas, paradas e lances de jogo impediram que o Barcelona atuasse confortavelmente em campo. Mais uma ótima atuação de Pedri e Frenkie de Jong. Boas combinações para ter encerrado o encontro. Mas o Barça desperdiçou essa jogada e, portanto, sofreu até o último segundo, poucos golos, e nós na prévia comentávamos que o mais normal, vendo também o histórico dos últimos jogos anteriores, era que este jogo terminasse com pelo menos 3, 4, 5 gols. Por fim, apenas um gol marcado por Ferran. Mas vamos nos concentrar um pouco em Hansi Flick, ou seja, como Hansi Flick soube dobrar. A equipe do Cholo Simeone. Eu acredito que hoje optou-se, como dissemos há um pouco, por Ferran Torres em vez de Lewandowski. E mais uma vez, o Tubarão provou seu valor, sim, ele provou. Voltou à altura e obviamente fez isso. Que essa vantagem que Flick tirou da manga hoje, funcionou. E dá ao Barça a passagem para a grande final. O que tem de diferente ou qual a diferença, melhor dizendo, entre Robert Lewandowski e Ferran Torres? Pois talvez o jogador valenciano Ferran, por ter 11 anos a menos e ser muito mais jovem, pois é um homem mais veloz, que ataca muitos espaços, que pressiona muito mais que Robert Lewandowski. Não se pode pedir a Robert que ataque a pressão de um jovem de 25 anos. E Ferran foi crucial nas jogadas que teve cara a cara com Juan Musso. Assistência maravilhosa de Yamal e Ferran, que não falha e marca esse gol. Portanto, Hansi Flick ganhou o jogo contra Cholo Simeone, que talvez esperava que Lewandowski fosse titular. E também no meio-campo, ou seja, também no meio-campo, Fermín Lopes começou, mas nós também dissemos isso na prévia, em uma partida, talvez a coisa também estivesse entre Fermín e Gabi. Por fim, o bom Flick apostou em Fermín. O que achou do jogo dele? Para mim, fraco. Sim, fraco, mas temos que admitir uma coisa, muito lutado.
Nunca deixe ninguém de frente. Fermín López, que se dedicou no campo com um trabalho discreto, porque se dedicou a descarregar muito de primeira e depois também a arrastar jogadores. E o Barça gerou superioridade por dentro, no centro do campo, e fez com que o Barça tivesse o controle. Porque o Barça tem o controle do jogo no primeiro tempo? Porque Fermín faz um trabalho ali, entre linhas, muito bom. E finalmente, quando Pedri e De Jong estão confortáveis e com espaços, o Barça fez maravilhas. Uma posse de bola efetiva, com muita velocidade de um lado para o outro. Muito bem com o Dé na direita, ajudando o Lamine. Jamal Castillo esteve superativo no primeiro tempo. E Rafinha igualmente um punhal, embora não tenha sido o seu melhor jogo, mas Rafinha também lutou muito hoje. E a defesa esteve bem, Cubarsí também foi substituído. No segundo tempo, entrou Araujo para parar a Sorlock. Muito bem, muito bem. O pouco que Araujo fez no jogo, ele fez muito bem. Ele até foi ao campo do Atlético de Madrid para perseguir, para sufocar um pouco naquela saída do Atlético de Madrid. E, na minha opinião, o pouco que Araujo fez, ouça com atenção, Maravilhosamente. também. Eric Garcia entrou em campo e o catalão se saiu bem. Eric Garcia está em campo. Por exemplo, quando eu digo Ferran Torres, são jogadores normalmente usados para refrescar e estão em ótima forma. E isso, nesta fase da competição tão importante, tão decisiva, é crucial Para o Futebol Clube Barcelona. Eles foram incríveis. O jogo de Valde foi bom, apesar de ter faltado precisão em alguns passes na segunda parte. Enfim, acho que hoje isso tem um mérito enorme. Acredito que os culés... Alguns acreditam que não é só um gol. Ei, tem no chão à frente uma equipe que deu tudo de si, que é o Atlético de Madrid, que tem um grande time. E senhores e senhoras, este Barça de Hansi Flick voltou a vencer no Metropolitano, quando já havia vencido há 2 semanas estes 4. Portanto, acredito que tem um mérito enorme vencer esta eliminatória e chegar à grande final contra o Real Madrid. Já falaremos sobre isso. Uma das grandes vantagens, e com isso quase terminamos o vídeo, Adri. Uma das grandes vantagens de Hansi Flick no dia de hoje é que vocês estão vendo aqui embaixo. Estatística do jogo. O Atlético de Madrid não chutou a gol. De fato, ao Final, Flick tem um sistema que faz com que a equipe esteja muito unida, todas as linhas muito unidas. Ira tem ótimos balanços defensivos, repliques maravilhosos e muitas ajudas dos extremos aos laterais. Pedri trabalha como o que mais, Frenkie, exatamente igual. E no final, toda a equipe se envolve. Quando isso acontece, a equipe defende muito melhor. E a chave de Hansi Flick também. A linha defensiva do impedimento. Mais uma vez, Íñigo Martínez lidera e auxilia seus companheiros a deixar os adversários em impedimento. Hoje, 0 absoluto de Julián Álvares e de Griezmann. E até se fala que ele marcou um gol que acabou sendo anulado. E no final, nada, Adri. Então fechamos o vídeo. Acredito que foi uma partida muito disputada e difícil. Uma grande partida que terminou em 4-5 para o Barça. No jogo 0-1, o gol de Ferran Torres foi válido. Família, estamos na final. Curta e compartilhe este vídeo para alcançar mais torcedores do Barça. Barça hoje. Barça hoje. Barça sempre. Obrigado, família.